E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essas masculinidade tóxica aí que rodam a internet, sobre... Hoje a gente vai falar, o papo pra falar de homem e pra falar mal de alguns homens especificamente. Solta a vinheta! De vinheta eu quero que fique aqui o Terry Crews na tela, porque ele é o principal nome aí que fala de masculinidade tóxica. Bota o Terry Crews na tela fazendo assim, ó. Eu tenho 2 empregos. Então, gurizada, antes de mais nada, na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais aqui e formas de vocês ajudarem o canal. Pode ser via PicPay, transferência direta, e pode ser também assinatura mensal dos brothers do PicPay ou botãozinho aqui seja membro. Cogite ajudar o canal que menos cresce no Brasil. Vou contextualizar vocês o que me motivou a fazer esse vídeo. Tem uma figura na internet, o Easy Nobre, que é um youtuber, mas dá pra chamar de youtuber, bem antigo aí e tal. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que o conhecem e elas gostam dele, assim, falam que ele é um cara legal e tal. Eu, pelo que eu vejo na internet, então esse recorte tem que ser feito e é importante. Eu acho ele assim, ó. Nossa, aqueles caras que cansa, sabe? Ah, que é aqueles caras que ficam numa aura de arrogância, que parece que tá sempre certo, sabe? É aqueles caras que, tipo assim, são o centro do debate, etc, etc. E que, na real, são uns caras bem arrogantes e Zé Ruela, assim. Pelo o que ele me passa pela internet, né? Já fiz o recorte de pessoas que o conhecem que falaram que ele é legal. Pelo que passa na internet, acho o cara arrogante, acho o cara não aberto o diálogo. Uma vez eu conversei com ele no Twitter sobre mas faz tempo já isso. Ele falando sobre conceitos de comunismo e socialismo. Ele tava falando errado e daí as pessoas corrigiam ele. Ele sabia que as pessoas estavam corrigindo. Eu fui uma das pessoas que fui falar com ele. Pô, olha só, acho que tu se equivocou. Tipo assim, cagou, sabe? Cagou. E tudo bem, paciência, é a opção do cara, mas isso mostra um pouco dessa arrogância dele na internet aí, tá? Além do fato de ter ido gravar com o Nando Moura, apesar dele já ter falado aí, que, né, que não sabia o que ia acontecer e tal, mas eu achei também uma atitude meio blerg, mas assim, essa é a de menos na real, viu? Essa é a de menos, porque quando vê o cara ali, tinha os motivos dele, pra mim, essa é a de menos mesmo. Mas eu sempre achei, então, ele meio aquelas figuras chata que cansa da internet, tá? E daí ele pegou, fez uma série de tweets sobre homem. Assim, eu vou ler um tweet que ilustra melhor, tá? Pare de dar like nas fotos dela, pare de elogiar, pare de dar validação emocional a quem não te dá absolutamente nada. Seja mais difícil de cativar, não seja como todos os outros. Daí ele continua, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que uma mulher elogiou você? Faz tempo, eu aposto. Ou você tá zoado e não tá merecendo, melhore-se. Ou você descobriu que elas não têm hábito, até porque não precisam, você já deu toda a sua atenção a ela. Nos validar dessa forma. Então, assim, e daí a internet caiu de pau, falando que desde coach de macho, que daí essa parte que realmente parece, até coisas assim mais. E que é isso que eu quero explorar muito, assim, de chamando ele de masculinidade tóxica, de aqueles. Eu não sei como se pronuncia, tá? Mas é aqueles MG-Town, que seria Men Going Their Own Way, homens que seguem o seu caminho. Então tem todo que seriam os caras que, tipo assim, não querem se casar e tal, porque a mulher pode roubar o patrimônio. Eu vou deixar uma matéria do País aqui que vai explicar todas esses subtítulos de uma coisa que a matéria do El País chama de manosfera, que seria uma série de sites de cunho machista, entre eles o Reddit. Reddit, acho que fala, sei lá. Mas o que eu quero trazer com isso? E não estou me referindo especificamente ao Isinobre, mas assim, esse comportamento que ele tem na internet, teve na internet, porque daí ele é muito anti-SJW, que seria o Social Justice Warriors, dele começa a falar das feministas e dele começa a falar das minorias. Esse comportamento dele beira muito, intersecciona com isso que a matéria explora, desses sites de cunho machista. E geralmente é um combo, é assim, o cara acessa um site de cunho machista, o cara é gamer, e não que isso faça, né, não que o cara ser gamer faça o cara ser machista, não é esse o ponto, é isso que vocês têm que entender. Mas se a gente pegar o grupo de pessoas que acessam e que são super machistas na internet, esse grupo de pessoas vai estar nesses sites machistas, provavelmente eles flertam com essa coisa gamer, com esses sites de fóruns e tal. Então há toda
um comportamento padronizado por parte dessas pessoas. E daí, óbvio, a galera caiu de peso nele, ele não admite, ele fala que não, que ele tá falando que pra todo mundo se valorizar e tal, e vamos supor que seja isso o que ele está falando, vamos supor que realmente ele parte do princípio que não, essas falas dele no Twitter foi pra todo mundo se valorizar. Isso incorre em um outro problema, que daí é o uso da linguagem, por isso que eu falo que há dentro desse mundo gamer de fóruns, etc., às vezes uma linguagem super machista, mesmo os caras não, objetivamente não sendo, há uma linguagem super machista ainda da galera desse perfil meio easy nobre, que é o quê? É o cara mais velho que, tipo, gosta de gamer e na real se comporta que nem um adolescente, né? Eu devo ter mais ou menos a idade dele e o comportamento é totalmente diferente. Eu me considero um adulto, já ele parece um adolescente da internet. Ele, Monark, é tudo uma galerinha que, tipo assim, nossa, é muito adolescentezinho de internet a forma como se comportam, sabe? E muito, nossa, haterzinho, eu sei tudo. Isso é infantilização do adulto total. Vou deixar um outro texto aqui do Pondé falando sobre essa infantilização do adulto, tá? E um exemplo disso é uma outro tweet que ele fala que eu vou ler pra vocês. BTW, que seria o famigerado By the Way. By the way, você tá ligado que esse é o maior terror delas, né? A gente vai melhorar ao envelhecer, tende a ganhar mais, a aprender a se vestir, alguns perdem peso, etc. Leveling up, né? Subiu de nível. Já essas minazinhas bonitinhas de internet, bem, isso ele tava querendo criticar uma série de minazinhas bonitinhas da internet que criticaram ele. Mas vocês entendem como é muito do universo muito masculino escroto esse que ele tá inserido? E às vezes ele nem se liga disso e ele acaba sendo o porta-voz desses caras, às vezes mesmo sem querer. Vamos supor que, porra, o Snob não seja nada disso. O cara seja massa. Só corona. O cara acaba se portando e o cara acaba servindo de voz pra essa galera muito escrota, meu. Muito escrota. E ele às vezes faz parte disso mesmo sem querer ou intencionalmente acha que não tem nada de mal escrever isso e tal, porque se justifica. Tem muito isso, né? Os caras escrevem um bagulho objetivamente sendo escroto e depois ficam... Ah, não, mas eu quis dizer outra coisa, eu quis dizer isso, e eu quis dizer aquilo, e hahaha, e... A proposta no canal não é o seu canal de treta, a proposta aqui, por exemplo, usar esses comentários dele aí, pra vocês entenderem, pra vocês verem um pouco mais como se comportam e como cresce cada vez mais esses núcleos machistas na internet. Eu tô usando ele como uma base. Não estou acusando de machista, falando que ele tem um megafone, às vezes, que serve muito pra essa galera mesmo, tá? E daí tem um outro problema nessa internet masculina, assim, que é o seguinte. Quando a gente observa a internet, a gente vê que, né, um núcleo cresce e a tendência desse núcleo que cresce é cada vez crescer mais. Então, se esses fóruns masculinos específicos que mistura games e um ódio violento à mulher, porque é puta de uns punheteiros essa gurizada aí que não consegue comer ninguém, se mistura essas duas coisas e esse grupo cresce e a tendência é esse grupo crescer cada vez mais. Então, assim, tá na hora da galera começar a discutir sobre a comunidade gamer e não tipo assim, não pode jogar videogame. Eu jogo videogame, tem um monte de cara aí que faz vídeo na internet que joga videogame e que não tá banhado dessa cultura machista e misógina. Claro que tem, não é o videogame o problema. O problema é adultos se comportarem como adolescente, é o caso do Zinobre, eu acho isso um problema grave. E também o problema é tu ficar e tu fomentar também nesses fóruns de discussão e naturalizar certas palavras e às vezes, naturalizando a palavra, tu vai naturalizando comportamentos e tal, e tu acaba dando munição pra essa galera aí machistona, misógina e tal. Esse é o problema, tá? Esse é o problema maior. Então tá na hora da gente começar a discutir com isso, tá na hora de pessoas assim... É que adolescente às vezes cai, gosta dessa galera e beleza, faz parte. Mas eu acho que assim, uma galera que é um pouco mais velha na internet tá na hora de se comportar como uma galera um pouco mais velha na internet, tá? Porque acho que isso já dá uma outra tipo de comportamento. Na educação existe uma coisa chamada figura de referência. O adulto, numa sala de aula com os adolescentes dando aula, ele é a figura de referência.
E é isso que falta, que eu observo muito na internet, sim, porque os caras se comportam como adolescentes. Tá na hora de assumir a responsabilidade de adulto e se comportar como uma figura de referência. E figura de referência não é tipo... Ai, agora ele quer que as pessoas virem chatas e não façam piada e não... Não, cara, tem nada a ver. Dá pra fazer piada, dá pra ser engraçado, dá pra continuar. É só não ser escroto e ficar fomentando machismo, misoginia e caralho a quatro. Tá? Acho que eu não me irritei nesse vídeo, pelo menos. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, dislike, ativa a sineta e me dá um abraço quando me ver, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!